Meus irmãos, um dos debates, que hoje é um debate muito acalorado, que a gente escuta muito no meio acadêmico, o mundo inteiro tem discutido isso, é sobre a existência ou a não existência de um Deus. E a gente percebe que existem pessoas nas duas fileiras, muitas pessoas nas fileiras daqueles que creem na existência de um Deus, e um grupo cada vez maior de pessoas que não creem na existência de um Deus, que ou se dizem ateias, ou se dizem atoas, ou se dizem agnósticas, ou se dizem qualquer coisa, mas acho que não existe um Deus, um ser superior, ou coisa que o equivalha. Um dos argumentos que se usa é o seguinte: não, se Deus existisse, não haveria tanta fome na África. Se Deus não existisse, não teria um tsunami destruindo e matando milhões de pessoas. Que Deus é esse? Se Deus existisse, não haveria desgraças no mundo. E o erro está no pressuposto. Quer dizer, eu crio na minha mente como que eu acho que deveria ser Deus. E se ele não é do jeito que eu acho que ele deveria ser, eu prefiro dizer que ele não existe. A questão não é se ele existe ou não, mas o meu pressuposto, o pressuposto do ateu, ele está errado, porque aonde que está escrito que o sofrimento não vai existir no mundo? Então, o ateu, ele basicamente parte do pressuposto que, se existisse, deveria ser um ser que não permitisse que ninguém sofresse. Ou como muitas vezes eu digo, o ateu, de certa forma, é um revoltado com a não democratização da bênção. Como a bênção não é democrática, ele prefere acreditar que Deus não existe, que caso ele existisse, ele deveria democratizar a bênção, e todos deveriam ser abençoados igualitariamente, nenhum funcionário, todo mundo chefe, era um mundo de chefes, né? Todo mundo. Então, a não democratização da bênção é a causa da revolta de muitas pessoas com Deus. Alguns outros que são ateus o são porque são revoltados não com Deus, mas com os homens. Uns são revoltados com Deus porque acham que ele não democratizou a bênção. Outros são revoltados com os homens. Eles se revoltam com os homens, e porque eles são revoltados com a maldade do homem, ele diz: Deus não existe. Como pode? A igreja matou tantas pessoas na Idade Média, a igreja fez tanta carnificina, a igreja fez tanta... Você está brigando com os homens, a igreja são os homens, não é Deus. A igreja é formada por homens, e homens são falhos, homens são pecadores, homens erram, mas a igreja fez tanta coisa errada, Deus não existe. Mas peraí, você também fez tanta coisa errada, e porque você fez tanta coisa errada, Deus não deixa de existir ou não existir? Mas existe esse debate. Algumas pessoas não creem na existência de Deus, dizem: não, Deus existe sim, uma força superior, uma força espiritual que está lá em cima, existe alguma coisa. Não é possível que esse mundo, com toda a sua complexidade, com todas essas variáveis, não tenha partido de algum ser com alguma inteligência, com alguma criatividade, que teve que dar um start em todo esse processo. Então sim, existe. E concebem Deus de várias maneiras, como um ser intocável, um ser distante, e muitas religiões colocam esse ser criador num lugar absolutamente inatingível, e as religiões criam modos, formas de tentar se aproximar desse Deus de alguma maneira, mas esse Deus, ele está muito distante, ele está muito longe. Algumas pessoas dizem o seguinte: Deus existe, mas o importante mesmo é aqui, é a gente ser bom. Se a gente for bom, está tudo certo. Todos os caminhos levam a Deus. Tem que procurar em algum lugar, tem que ter alguma religião, não importa qual. Você pode ir de qualquer jeito, mas você não pode não ter religião. É importante ter alguma, porque no fundo, todas pregam a mesma coisa, e é tudo mais ou menos igual. Então, não importa se é a religião A, religião B, religião C, isso tudo são detalhes. Todos os caminhos levam a Deus. Existe essa teoria. Nós que aqui estamos, nós nos denominamos cristãos. E esse é um mês importante para toda a cristandade na face da terra. É um mês onde a gente comemora o aniversário de Jesus Cristo. O aniversário de Jesus Cristo. A gente sabe, eu já expliquei isso aqui, que ele não nasceu em dezembro, né? É só uma data. A gente não sabe quando ele nasceu. Uma coisa a gente sabe:
não foi dezembro. Isso aí a gente pode afirmar, não é isso? Podemos afirmar. Quem tem certeza absoluta que não é dezembro, levanta a mão. Ó, e quem está na dúvida, será que é dezembro? Levanta a mão. Aí você não vai lá, agora o pastor já falou, eu não vou levantar a mão mais. Por que a gente pode afirmar que não é dezembro? Porque diz lá que os pastores estavam nas campinas com as ovelhas, os bichinhos, né? Todos ali, e que nasceu Jesus numa estrebaria, né? Uma estrebaria ali, e vieram os pastores com as ovelhas todas no campo, e tinha uma estrela brilhante no céu. Isso não acontece em dezembro em Israel. Em Israel, em dezembro, é inverno pesado. E em Jerusalém, em alguns momentos, alguns anos, chega até a nevar. Em Belém, neva. Então é frio. Não tem ovelha no pasto em dezembro. Não tem céu bonito em dezembro. Não tem estrela para ver em dezembro. Tem nada disso em dezembro. Então, certamente foi numa noite quente. Ou numa noite, pelo menos, temperada. Certamente não foi no inverno. Então, a gente tem certeza. Inverno não foi. Foi verão, primavera, talvez até um outono. Então foi em outro mês. A gente sabe disso por uma questão lógica da narrativa histórica. Mas o importante é que escolheu-se uma data. Não sabe que data é, não é importante a data. Vamos celebrar em dezembro, porque já era uma data importante por umas questões históricas que eu não vou entrar em detalhe. Mas toda a cristandade, né, a irmã até riu, né? Que aí, se eu for contar, né, aí vai pano para manga, né? Porque que é dezembro, né, irmã? Aí que embola o meio de campo todo, né? Mas o importante é que temos uma data que celebramos o nascimento de Jesus. E eu faço uma pergunta para você: quem é Jesus Cristo de Nazaré para você? Eu tenho certeza absoluta que você está no time dos que acreditam na existência de um Deus. Você não está no time dos que não acreditam na existência de um Deus. Ou você aqui não estaria. Todos os que aqui estão são desse time, acreditam em Deus. Mas independentemente da existência de um Deus, para você, quem é Jesus Cristo de Nazaré? Para muitos, é mais um profeta. Para muitos, é mais uma religião. Para muitos, é mais um caminho do bem. É um caminho do bem. Qualquer caminho está bom. Todos os caminhos levam a Deus. E a igreja metodista aqui é um caminho que eu achei, me sinto bem. O pastor é fashion, né? Tem um site bacaninha. Tem um café com Deus, a gente bebe café de graça. Aliás, eu venho na igreja metodista que a gente bebe café de graça. Então tá bom. O importante era ter uma religião, o importante era cultuar Deus de alguma maneira. Eu achei esse caminho aqui, tá bom, perto de casa, cara legal. Quem é Jesus Cristo de Nazaré para você? Eu tenho dificuldade de fazer esse tipo de sermão que eu estou fazendo agora, porque eu tenho dificuldade de dizer que eu estou certo. Porque eu gosto de deixar as pessoas pensar. Quem me conhece sabe, eu gosto de um bom debate. Eu gosto de instigar as pessoas a pensarem, a chegarem às suas próprias conclusões, a descobrirem suas próprias verdades. Eu gosto de abrir. E eu vou dizer para vocês, na Bíblia, nós todos aqui podemos debater o que quiser. E eu não vou te constranger a pensar como eu. E vocês sabem disso, às vezes no café com Deus, a gente está debatendo, alguém chega com uma ideia meio diferente, que eu até não concordo, às vezes eu fico até numa saia justa, mas eu deixo falar. Fala, põe sua opinião, não tem problema. É a sua opinião. Como eu já disse alguma vez, eu sou capaz de negociar a Bíblia. Eu tenho uma opinião, você pode ter outra. E eu vou falar, meu irmão, amém, eu respeito sua opinião. Eu sou capaz de negociar o que está escrito aqui. Eu acho que nós podemos, numa caminhada de leitura e compreensão, ir num crescimento, e às vezes os caminhos, eles não se encontram em alguns momentos. Mas eu queria desafiá-los, nesta manhã de dezembro, em que a cristandade, na face da terra, comemora o nascimento de um Galileu.
Eu queria desafiá-los nessa manhã de dezembro, aonde há mais ou menos 2000 anos atrás, a humanidade começou a contar o tempo a partir do nascimento desse Galileu. Eu quero desafiá-los nessa manhã de dezembro a compreender que na biografia de nenhum outro homem que passou pela face da terra, nós tenhamos tantas testemunhas de uma ressurreição de um homem morto depois de 3 dias. Eu queria desafiá-los a compreender quem de fato é Jesus Cristo de Nazaré. Estamos comemorando o que nesse mês de dezembro? O que realmente é o Natal? E qual é a importância desse homem? Na Bíblia, como eu já disse, eu sou capaz de negociar com você, ou com você, vários pontos. Eu sou capaz de não fazer questão da minha opinião valer no final. Mas tem uma coisa que eu não negocio. E eu desafio você a não negociar um aspecto do que está escrito nesta palavra. Eu te desafio a não negociar que Jesus Cristo veio ao mundo, que Jesus Cristo realizou inúmeros milagres, e que o que Jesus Cristo disse a respeito dele mesmo é verdade, que ele não era um profeta, que ele não era a reencarnação de Elias, que ele não era a reencarnação de João Batista, que ele não era uma alma iluminada, mas que Jesus Cristo de Nazaré era o Messias, o próprio Deus encarnado, o próprio Deus que veio ao mundo, que andou conosco, que comeu conosco e que morreu pelos nossos pecados. Meus irmãos, esse ponto, para mim, ele é absoluta, peremptoriamente inegociável. Jesus Cristo, Filho de Deus, que veio ao mundo, que andou conosco, que foi crucificado, morto, sepultado, e que ao 3º dia ressuscitou, voltou a andar com os homens, foi assunto aos céus, que várias pessoas foram testemunhas oculares do homem sendo levado aos céus, vivo e ressuscitado, num corpo, e que está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar todos os vivos e todos os mortos. Um nome acima de todos os nomes, um nome que importa que todos os homens se dobrem sobre esse nome, que nesse nome e somente neste nome há salvação. Esse é o Jesus que eu creio, e é o Jesus que eu desafio que você creia e que jamais negocie isso. Acreditar em Deus é fácil. Eu costumo dizer que difícil é não acreditar em Deus. Eu acho que tem que ter muita fé, para falar, não, tudo isso é obra do acaso, simplesmente aconteceu, os seus olhos, o seu cérebro, a reprodução sexuada, tudo isso assim foi o acaso, uma evolução simplesmente. A gente tem que ter muita fé para crer nisso, tem que ter muita fé para acreditar que foi pirlim, pim, pim, e a coisa simplesmente do nada, sem a interferência de nada, saindo de nada, vindo de lugar algum, e de repente toda essa complexidade, essa beleza, esses rios que desaguam no mar, e o mar nunca transborda, e toda essa beleza da complexidade da terra, foi tudo obra do acaso. Eu não tenho essa fé, a minha fé é mais fraca. Eu prefiro crer que teve alguém que criou o mundo e criou todas as coisas. É mais razoável,
É mais razoável crer que, olha, tem a mão de alguém por trás disso tudo aqui, porque é muito perfeito. A crença na existência de Deus não é tão complicado, por isso que tantos acreditam na existência de um Deus. Mas, dentre todos que creem na existência de um Deus, dentre todos os religiosos, dentre todas as religiões, dentre todos os que buscam algum tipo de espiritualidade, que buscam o nirvana, que buscam algum tipo de elevação ou evolução espiritual, existe um ponto que separa, e é Jesus Cristo. Dentre todos esses homens que buscam o espiritual, temos um grupo que crê que esse Deus que é buscado, Ele já veio, Ele já esteve entre nós, e Ele é o próprio Cristo, o próprio Jesus. Abra sua Bíblia no Evangelho de João. No Evangelho de João eu quero que você abra no capítulo 10. No capítulo 10, vamos ler a partir do versículo 7. Jesus falando de si mesmo, em João capítulo 10, versículo 7. Aliás, em todo esse capítulo, é um capítulo onde Jesus, ele reivindica a sua divindade. Em muitos momentos da Bíblia, ele não reivindica a sua divindade, ele não tenta convencer ninguém de quem ele é, mas no final da sua estada na terra, no final do seu ministério, e aqui no capítulo 10, nós já estamos correndo para o final, mais 2, 3 capítulos, já está em Jerusalém para ser morto. Ele começa a ser muito contundente e enfático, e ele diz o seguinte: vocês estão compreendendo quem eu realmente sou? E ele começa a tentar mostrar para as pessoas que ele não é apenas mais um profeta, ou apenas mais um homem iluminado. No capítulo 10, versículo 7, ele diz: eu afirmo a vocês, e isso é verdade, eu sou a porta por onde as ovelhas passam. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e bandidos, mas as ovelhas não deram atenção a ele. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Poderá entrar e sair e achará comida. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que as ovelhas tenham vida completa, para que tenham vida e tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Um empregado trabalha somente por dinheiro. Ele não é pastor e as ovelhas não são dele. Por isso, quando vê um lobo chegando, esse empregado abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca e espalha as ovelhas. O empregado foge porque trabalha somente por dinheiro e não se importa com as ovelhas. Mas eu sou o bom pastor. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, assim também conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Eu estou pronto para morrer pelas minhas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Eu preciso trazer essas ovelhas também, e elas ouvirão a minha voz. Então elas se tornarão um só rebanho, um só pastor. O Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira de mim a minha vida, mas eu a dou por minha própria vontade. Tenho o direito de dá-la e de tornar a recebê-la, pois foi isso o que o meu Pai me mandou fazer. Quando ouviu isso, o povo se dividiu outra vez. Muitos diziam: ele está dominado por um demônio, ou ele está louco. Por que vocês escutam o que ele diz? Outros afirmavam: quem está dominado por um demônio, não fala assim. Será que um demônio pode dar vista aos cegos?
essa dúvida que muitos têm, que talvez alguns de vocês tenham, sobre a divindade de Jesus, já era naquela época. E nesse discurso, ele diz: eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará, sairá e terá pastagem. Eu sou o bom pastor. Eu sou enviado de Deus. Ninguém tira a vida de mim. Eu dou a vida pelas minhas ovelhas. E eu dou porque quero dar. E eu dou e depois pego de novo. Já estava profetizando a sua ressurreição. Assim, eu sou o Messias. Em outras palavras, o povo ouviu aquilo e falou: ó, ou está louco, ou está louco, ou está endemoniado. Seria normal não. Assim, Jesus, você vinha muito bem até aqui. Agora com esse papo de que você e o Pai é um, você é a porta, que você, cara, você pulou o corguinho, você forçou agora. Tipo assim, que um Deus exista, tudo bem, mas que você seja o cara, aí é demais. Aí só tá, o sucesso subiu a cabeça, hein? Tem muito seguidor, tá muito mitidinho. E o povo se dividiu, falou: ó, tá louco, loqueteou, sucesso subiu a cabeça. O cara daqui a pouco vai querer se candidatar a governador de Israel. O cara tem uma campanha política por trás desse negócio. Tá demais. Um outro grupo falou assim: não, um demônio não fala desse jeito. E um endemoniado não dá vista aos cegos. Isso que ele está fazendo, eu nunca vi. Então, eu nunca vi endemoniado retornando vista de cego. Eu nunca vi louco levantando coxo. Maluco levantando coxo eu nunca vi. Ele faz isso. Já naquela época, com Jesus do lado, as pessoas sendo testemunhas oculares dos fatos e dos eventos históricos, naquela época já havia dúvida com relação a quem de fato era Jesus. Não seria diferente. Não seria diferente. E Jesus, ele insiste, mesmo com essa divisão, ele continua falando e reivindicando essa divindade dele, até que ele chega em Jerusalém, um pouquinho adiante, no versículo 24, um pouquinho adiante, versículo 24, ele já em Jerusalém, diz assim: era inverno em Jerusalém, estavam comemorando a festa da dedicação, Jesus estava andando pelo pátio do templo, ou seja, era dezembro, né? Perto da entrada chamada Alpendre de Salomão, estou no versículo 24 agora. Então o povo se ajuntou em volta dele e perguntou. Isso foi depois daquele discurso. Então o povo se ajuntou em volta dele e perguntou: até quando você vai nos deixar na dúvida? Diga com franqueza, você é ou não é o Messias? Aí Jesus respondeu: eu já disse, mas vocês não acreditaram. Já está dito, eu já falei várias vezes, mas vocês não acreditaram. As obras que eu faço, pelo poder do nome do meu Pai, falam a favor de mim. Uma resposta simples. Você é ou não é o Messias? Você olha, eu já disse, mas vocês não acreditaram. Mas é o seguinte: as obras que eu faço em nome do meu Pai, essas obras já falam em favor de mim. Vocês querem mais? Mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e por isso elas nunca morrerão. Ninguém poderá arrancá-las da minha mão. O poder que o Pai me deu é maior do que tudo, e ninguém pode arrancá-las da mão dele. Eu e o Pai somos um. Meu irmão, minha irmã, eu te desafio a você crer nisso, que neste dezembro, neste 25 de dezembro, nós não estamos comemorando uma data festiva de uma religião. Nós não estamos comemorando o nascimento de um grande homem apenas. Mas Jesus afirma: eu e o Pai somos um. Nós estamos celebrando a encarnação de Deus na terra,
a vinda do Messias. E importa que todos nós sejamos salvos por este homem. Não tenha dúvida disso. Eu tenho certeza que se eu perguntar para todo mundo aqui, em maior ou menor grau, todo mundo aqui já viu alguma obra de Jesus Cristo, algum milagre, alguma ação. Como pastor, eu já tive o privilégio de várias vezes ver a manifestação de Deus, a manifestação do Espírito Santo, de orar em nome de Jesus e ver pessoas sendo curadas instantaneamente, de orar em nome de Jesus e ver vidas sendo transformadas, de pregar esta palavra, a palavra da salvação, a palavra de Deus, a palavra de Jesus como Filho de Deus, e ver vidas sendo completamente transformadas, os valores sendo mexidos. E aí que está o grande problema com Jesus, que Jesus transforma as pessoas, e o mundo não quer que as pessoas sejam transformadas, e o mundo tem raiva dessas mudanças. E aqui diz o seguinte, no versículo 31, então tornaram a pegar pedras para matar Jesus. Logo que ele disse isso, eu e o Pai somos um. Então pegaram pedras para matar Jesus, e Jesus disse: eu fiz diante de vocês muitas coisas boas que o Pai me mandou fazer. Por causa de qual delas vocês querem me matar? Ele era bom de papo, né? Ele sabia dar a resposta certa. Vamos apedrejar. Olha, eu fiz várias coisas boas que Deus me mandou fazer. É por qual delas que vocês querem me apedrejar? Assim, ixi, agora pegou. O cristianismo hoje passa por uma crise mundial, graças a Deus, porque é nas crises que nós somos provados. Nunca se viu tanta igreja ser fundada no Brasil, nunca se viu tantos evangélicos nessa nação, mas nunca se viu tantos falsos pastores, tantos falsos mestres, e nunca se viu tanta resistência e tanto ódio com cristãos nessa nação e no mundo. A gente está num momento onde o cristianismo está sendo provado, e a gente está num momento onde muitos cristãos têm sido odiados, e a gente está num momento onde muitas pessoas odeiam o evangelho, porque muitos falsos mestres são lobos vestidos em pele de cordeiro, como o próprio Jesus falou. São salteadores, ladrões, lobos. Pessoas que falam em nome de Deus, mas não agem como Deus os mandou agir. Pessoas que falam no nome de Deus, mas não praticam as coisas que Deus mandou praticar por meio de Jesus. Isso é comum. Para quem não ouviu, ele disse que ele não viu, mas ouviu dizer que alguém viu um anúncio no Correio Brasiliense: vendo igreja com 100 fiéis, né? Vendo curral com 100 ovelhas produtivas, todas produzindo, todas dando dízimo, vendo curral com 100 ovelhas. Aqui Jesus ele fala isso. Se alguém quiser, eu vou ler, presta atenção. Jesus dizendo: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Um empregado trabalha somente por dinheiro. Ele não é pastor. E as ovelhas não são dele, na verdade. Por isso, quando vem um lobo chegando, eles abandonam as ovelhas e fogem e vendem o curral. Então o lobo ataca e espalha as ovelhas. Mas ele diz: mas eu sou bom pastor, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Nós temos sido testemunhas de um momento onde a fé tem sido comercializada de uma maneira vergonhosa. De uma maneira vergonhosa. Mas eu os desafio a compreender quem é o verdadeiro pastor, quem é a verdadeira porta. E eu desafio você a anunciar esse Jesus Cristo
Não anunciar uma igreja, não anunciar uma denominação, não anunciar que pastor A, pastor B ou pastor C é um pastor bom, melhor ou sensacional, ou que pastor D não presta, ou que determinado líder religioso tem o todo o poder e o outro não tem. Eu os desafio a não entrarem nos embates e nos debates teológicos e eclesiásticos. Eu os desafio a pregarem Jesus Cristo de Nazaré, porque é Ele que traz a vida. Eu os desafio a testemunharem Jesus Cristo de Nazaré todos os dias, pelas atitudes de vocês, nos negócios, no trabalho, no relacionamento conjugal, no relacionamento com a família, para que as pessoas possam olhar para nós e falar: não é um discurso apenas, mas esse discurso gera vida, gera ação. Esse discurso gera uma sociedade mais saudável. Nós não vamos ganhar ninguém na base do debate. O cristianismo, ele é implantado por meio da prática, ele é implantado por meio do testemunho prático. Nós não estamos aqui para defender Deus como advogados de Deus, advogados da igreja, advogados da fé. Nós estamos aqui para sermos testemunhas, e não advogados, testemunhas de Jesus Cristo, buscando fazer como Ele fazia, o que Ele fazia: obras de bondade, obras de misericórdia, obras de amor. É para isso que nós somos chamados, e eu os desafio a viverem desta maneira, a buscarem este caminho. E Jesus Cristo, no próximo capítulo, Ele, em meio a esse momento de tanta dúvida, de tanta angústia, nesse momento onde parte dizia que sim, Ele era o Messias, parte dizia que Ele não era o Messias, no próximo capítulo, Ele faz meio que o milagre definitivo. O milagre definitivo. Ele já tinha dado vista a cegos, Ele já tinha levantado coxos, Ele já tinha transformado água em vinho. Uma parcela falou assim: papo furado, isso aí o David Copperfield também faz, isso aí já estava lá, combinado lá com a galera. Você acha? A galera já estava lá atrás com a cadeira de roda, tudo armado, entendeu? Tudo armado. Isso aí, o cara ganhou uma grana para levantar da cadeira de roda, imagina. Porque isso existe mesmo, que isso sempre existiu, que o homem sempre foi mau, o homem sempre fez grana, de todas as maneiras. Se for o caso, até vendendo a fé, o negócio do homem é grana, tutu. E muita gente fala: não, isso aí é pessoal de pão em vinho, isso é papo furado, a mim não enrola não, tem essa não. Mas Jesus, no capítulo 11, Ele faz um milagre definitivo. Vocês podem ler em casa depois. É quando morre Lázaro. Lázaro está doente e Lázaro morre. E Jesus vence a última barreira da existência humana. Hoje nós falamos aqui no Café com Deus que você vai morrer. Você vai morrer. Eu vou morrer. E contra a morte não há nada o que se fazer. Esse é o limite da existência. A morte, ela tem mais poder que o homem. E todo mundo morre um dia. E chega a notícia: Lázaro está doente. Venha para que ele seja curado, porque você cura. E ele falou assim: não vou. E se demora mais alguns dias aonde ele estava. Diz: não vou, deixa morrer. Deixa morrer. E depois de alguns dias, quando ele vai visitar a família, enlutada, as irmãs reclamam: pô, Senhor, amigo da onça, hein? Se o Senhor tivesse vindo antes, o meu irmão não teria morrido. O Senhor poderia tê-lo curado, né? O Senhor curou tanta gente, o Senhor curou tantas doenças complicadas. Se o Senhor tivesse vindo, ele não teria morrido. Elas não acreditavam que ele fosse realmente o Messias. Amigos que caminhavam com eles,
que ele ficava dentro que viu ele fazendo milagre, não acreditavam que ele fosse o Messias, que ele fosse um cara cheio de poder, mas não o Messias. Ele falou assim: você não sabe quem eu sou, até você não sabe quem eu sou. Seu irmão não está morto, ele só dorme. São 3 dias, Senhor, já cheira mal. Ou seja, estado de putrefação. Não é epilepsia, não é uma doença como algumas têm, que a pessoa parece que está morta por 24 horas, já cheira mal, já está fedendo. Não é uma doença, já era, já deu bicho, já acabou, já se desfez. Aí você, mas eu não te falei que se você crê em mim, quem crê em mim terá uma vida eterna? Nem você acreditou em mim. Será possível? Eu sou o Messias. Tira a pedra. Tira a pedra. Como assim tira a pedra? E alguns falaram assim, ó, enlouqueceu de vez. Agora enlouqueceu de vez. O cara pirou mesmo. Interna. Chama o bombeiro, dá um cega-leão, leva lá pro Agapap, leva para Agapap. O cara enlouqueceu, não dá ouvidos para ele não. Alguns, diz a Bíblia, que disseram assim: Senhor, que brincadeira é essa? É muita crueldade com essa família que o Senhor está fazendo. Que brincadeira de mau gosto é essa? Assim, tira a pedra. Tiram a pedra. Todo mundo sente aquele cheiro horrível. E agora? Só afastando. Horrível. E ele diz o seguinte: Lázaro, vem para fora. E sai uma múmia pulando lá de dentro. As pessoas eram enfaixadas. E saiu cheio de faixas. Dizem alguns teólogos que ele falou: Lázaro, vem para fora, porque se ele dissesse só vem para fora, viriam todos, já tinham sido enterrados ali naquele túmulo algum dia, que os túmulos eles eram comunitários. E eu creio nisso. Vem para fora. Aí vinha um batalhão, né? Não, estou chamando só um, o resto fica aí. E eu posso imaginar a cena linda, posso imaginar. Vem cá, você. Faz de conta que você é Lázaro. E eu sou Deus. Está mandando. Então, Lázaro, olha só que lindo. Aqui, ó, está vendo que bacana? Está gostando? Qual casa você quer? Quer morar ali? Quer morar aqui? Gostou aqui do céu? Está feliz? Está bacana? Joia, né? Olha só. Que tal aquela casa ali? Quer morar ali? Né? Grita aí, Lázaro, vem para fora. Bacana aqui, né? Joia. Grita. Lázaro, vem para fora. Aí você volta lá com ela. Peraí, Lázaro. Peraí, a sua casa aqui, rapaz. Onde é que você vai? E depois eu falei assim: gente do céu, meu filho só fazendo arte. Eu estava aqui já, né, conversando com o Lázaro, mostrando tudo para ele. Levou embora o menino, rapaz. E Lázaro, volta. Tchum, voltou. Assim, Jesus, é para você encher o céu e não esvaziar. Tirou menos um. É mais ou menos isso. Isso é uma loucura. E de repente sai um morto com vida, né? Aí se tivesse o Fantástico naquela época, né? Não perca hoje no Fantástico. Lázaro conta tudo o que viu nos 3 dias que esteve no céu com Deus, tal, né? Aí entrevistava ele, tal, né? Quem acredita que isso é mentira, é armação. Os outros acreditam e assim vai. Meus irmãos, sempre nós teremos um grande grupo que nunca acreditarão em nada. E, como disse Jesus, não são todos que são ovelhas dele. Não são todos. Mas sempre teremos aqueles que acreditarão. E eu quero dizer uma segunda coisa para você nessa manhã. Jesus não apenas é o Messias. Jesus não apenas é o Filho de Deus. Jesus não apenas ressuscitou Lázaro. Jesus não apenas fez muitos milagres. Mas eu quero dizer para você: Jesus hoje está vivo.
está no céu, e o Espírito dele mora dentro de você. Jesus é real e Ele está dentro de você. E os milagres que Ele fez, Ele continua fazendo. E os mortos que Ele ressuscitou, Ele continua ressuscitando ainda hoje. Fique de pé.